começando mais um episódio do Representa Ação, um podcast e videocast feito para você, representante comercial, indústria, comércio e toda a força que movimenta o nosso país. Eu sou a Manu Marise e hoje eu trouxe um convidado mais do que especial, simplesmente porque ele faz você, representante comercial, crescer, evoluir no seu negócio, prosperar o seu negócio através de uma mentoria com um método único. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rodrigo Prado. Fala, Manu, como é que vai? Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar falando aí com seus seguidores, representantes comerciais, né, e toda essa família de representação que te acompanha e que, logicamente, você está te ouvindo aí é porque está buscando conhecimento, insight. Então, parabéns pelo trabalho aí, muito obrigado pelo convite. Pra gente é uma honra ter você aqui, você que tem um tempo muito curtinho, eu sei disso, porque trabalha bastante, atende muitos representantes comerciais, inclusive eu tenho recebido inúmeros feedbacks. Eu entrevisto uma pessoa, a pessoa fala: Manu, você conhece o Rodrigo? Estou tendo muito resultado na mentoria dele e eu fico muito feliz com isso. É muito bom poder compartilhar desse sucesso que você tem compartilhado com as pessoas, né? Porque muitas vezes o representante de sucesso ele guarda para si e você escolheu ser um mentor do representante, dividir toda essa prosperidade que você acumulou na sua jornada. Mas para quem ainda não conhece Rodrigo Prado, conta pra gente como que começou essa trajetória, por que esse amor pela representação comercial? Bom, eu costumo dizer, Manu, que a minha, a minha história com representação comercial ela tem mais de 20 anos e não tem nada na vida que eu estudei ou que eu fiz mais do que lidar com representação comercial. Então, a minha jornada, né, com representação comercial se divide em três fases. Então, a primeira fase foi quando eu me tornei gestor, né, eu liderei grandes empresas multinacionais, sempre liderando representantes comerciais. Então, como gestor, eu passei em várias empresas de segmentos diferentes, mas sempre treinando, liderando, contratando representantes. E nessa primeira fase da minha vida com representação, foi onde eu tive a possibilidade de conhecer os bastidores de milhares de representantes, de diversos segmentos diferentes. E navegando com um aqui e outro ali, e a minha rotina como gestor é a rotina que os representantes conhecem bem, é para ir para a cidade do representante, fazer rota com ele, identificar a oportunidade e ajudar o representante a ter melhores resultados. Então, eu fiz isso em boa parte da minha vida. Essa foi a primeira fase da minha vida com representação comercial. A segunda fase foi quando eu decidi ser um representante comercial. Eu sempre tive o sonho de ser representante. Então, enquanto gestor, enquanto diretor comercial, eu sempre vislumbrei a representação como um grande negócio. E aí, a última empresa que eu trabalhei como diretor comercial, eu vi a oportunidade de ser representante deles na minha cidade, que é Florianópolis. E aí eu fiz esse processo de transição, saí da gestão para me tornar um representante. Peguei uma região com faturamento baixo, em torno de 300, 400 mil mês. Em 6 meses, a gente estava entregando 2 milhões de faturamento. Em 3 anos, a gente estava batendo aí na média de 7, 8, 10 milhões de faturamento mês, e com um time com 12 pessoas. Então, era uma empresa de representação estruturada, que atendia bem o cliente, que atendia bem as representadas. E aí, nessa segunda fase da representação, eu comecei a receber muito feedback positivo dos clientes e das representadas, da estrutura do meu escritório, de como a gente ajudava o cliente a ter melhores resultados, de como a minha equipe atendia muito rápido, de como eu ajudava o representante com treinamento, pensando no sellout, e dando suporte para ele vender mais, não simplesmente ser mais um representante passando lá para tirar o pedido. E eu comecei a receber muito feedback positivo das indústrias também, né? Rodrigo, a sua estrutura, show, a gente tem dificuldade de encontrar representante nesse perfil. E aí foi quando um cliente me chamou de empresário da representação. Ele falou, cara, você é um dos poucos Legal. empresários da representação. E quando ele falou empresário da representação, me deu um insight. Eu falei, cara, eu vou ensinar, né, outros representantes a construírem isso que eu construí. E aí, lá em 2017, foi quando eu comecei aí a terceira fase minha com representação comercial, que foi criar o meu Instagram. Quem não me segue ainda é @Rodrigo Prado. E eu comecei a compartilhar boas práticas, né, Manu? E no começo, lá em 2017,
eu fui a primeira pessoa no Brasil a colocar a cara na internet para falar sobre representação. E aí, nessa época, eu era o representante blogueiro, eu era o representante coach, eu escutei de tudo um pouco, né? Mas eu tinha aquele propósito ali de ajudar outros representantes e ajudando cada vez mais os representantes. Hoje, já são mais de 5.000 representantes clientes que fazem parte dos meus cursos, das minhas mentorias. Então, eu não estudei nessa vida nada mais do que eu estudei sobre representação. Já são mais de 20 anos e dividido nessas 3 fases, como gestor, como representante, né, e como mentor de representantes comerciais. Então, a minha paixão pela representação vem muito dessa minha história e vem muito também, Manu, de ver como muitos representantes comerciais conquistaram muita coisa através da representação, simplesmente colocando uma pasta debaixo do braço, indo para a estrada e desenvolvendo o próprio jeito de trabalhar, né? Você conhece bem a história do representante, você parava a pensar, 99% dos representantes, quando começaram, não tinha a mínima ideia do que era a representação, de como isso ia acontecer, se ia dar certo, se não ia, mas colocou uma pasta debaixo do braço, com muita resiliência, coragem e vontade. A estrada foi a melhor faculdade, né, do representante comercial. Então, eu tenho uma admiração enorme pelo representante, porque muitos, né, já conquistaram muitas coisas, desenvolvendo o próprio jeito de trabalhar, com a própria resiliência. E é isso que me motiva, né, a ajudar os representantes e mostrar para eles que a faculdade estrada, em pleno 2025, já não é mais o suficiente, né? A gente precisa começar a desenvolver novas habilidades para continuar crescendo cada vez mais. Então, essa é um pouco, né, da minha história, do porquê que eu ajudo os representantes e dessa paixão que eu tenho pela profissão. Muito legal. Eu ia te perguntar justamente qual foi o ponto da virada onde você percebeu que o representante precisava desse planejamento estratégico para crescer, né? Para sair do lugar, para ser próspero. Mas você aqui na primeira pergunta já nos respondeu isso. Você começou a perceber isso com o seu desempenho, com as indústrias te posicionando que era muito diferente, né? Os resultados que você proporcionava em relação a outros colegas ali da profissão e também a representantes que fazem da estrada o seu dia a dia, mas que você começou a enxergar que isso já não bastava mais, as pessoas precisavam aprender outras técnicas, ter outros avanços, e com a chegada da inteligência artificial, isso potencializa muito mais, né? E é importante ter uma visão como a sua dentro do mercado da representação comercial, porque a gente está falando de um público, em sua maioria, que passaram dos 50 já, Rodrigo. Tem muita gente chegando, tem muita gente adentrando a profissão. No entanto, as pessoas que estão atuando há muitos anos, elas já passaram dos 50 anos. Essas pessoas que passaram dos 50 anos ainda são muito resistentes à tecnologia, à informação, a novas práticas, a ferramentas que podem nos ajudar a impulsionar muito o escritório de representação. E principalmente a entender que não tem mais aquele papel como autônomo, e sim, ele virou um gestor do próprio negócio. E é isso que eu vejo que a sua mentoria proporciona. Eu gostaria que você falasse para a gente o que, que você desenvolve na mentoria, esse método que é seu, que é único, o que, que você pode contar aqui para a gente que você tem feito e que tem sido o grande diferencial em relação ao que há no mercado, a outras ofertas por aí. Bom, mano, eu acho que os representantes antigos, tem muitos representantes dentro da minha mentoria, né? E eu costumo dizer isso muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos. O tempo de estrada, por si só, não diz se o representante está ultrapassado ou não. Tem muito representante que está há muito tempo na estrada, que tem mais de 50 anos, mas está estruturando a empresa, está buscando inovação. Muitos representantes entram na minha mentoria, foi o caso recente agora. O representante ele já está na estrada há 40 anos. E ele começou a sentir essa pressão da representada, uma pressão do mercado por inovação. Só que ele, por si só, entendeu que não é o perfil dele, ele não está no momento de desenvolver novas habilidades. E aí, o que ele fez? Ele entrou para a mentoria, mas trouxe a esposa e o filho junto. Então, o filho mais novo ficou responsável por todo o suporte, né, da empresa, a esposa ajudando ali no administrativo, e o filho com essa visão mais nova, né, mais inovadora,
assumiu essa responsabilidade de inovar o escritório. E aí, rapidamente, assim, depois da mentoria, ele falou que já começou a receber feedback positivo das representadas e dos clientes. Pô, Beto, parabéns pela inovação, a gente está vendo aí que o teu escritório está entrando em contato com a gente, o teu filho, a tua esposa. Então, por mais que o representante em si, né, tenha um pouco de resistência, assim como qualquer outra empresa, a gente tem que pensar quem a gente tem que contratar que é melhor do que a gente em algumas coisas para desenvolver aquilo que eu não consigo desenvolver. Então, dentro da mentoria, a mentoria não é um curso de venda, né? Acho que o primeiro ponto a deixar isso bem importante é isso, porque vender bem o representante sabe fazer. A grande dificuldade da maioria dos representantes é ter uma melhor gestão sobre o próprio negócio. Então, a mentoria ela torna o representante comercial em um empresário da representação. O que é o empresário da representação, no meu ponto de vista e na minha metodologia? É o representante que constrói uma empresa com processos, ferramentas e pessoas. E ele fica responsável por fazer a gestão da empresa, se relacionar melhor com a carteira de cliente e fazer a empresa crescer enquanto o time faz a empresa funcionar, né? Então, dentro da minha metodologia, dentro da mentoria, a gente começa, né, tratando muito sobre gestão financeira, porque não existe como a gente ter uma empresa forte com uma gestão financeira fraca. Então, a gente fala muito sobre gestão financeira, gestão da carteira de clientes, gestão de representadas, processos, rotinas, como contratar um time, como remunerar o time. A gente traz ferramentas práticas para ele aplicar na empresa dele. E a mentoria como um todo, ela tem uma aceitação muito grande, porque ela não é sobre produto, ela é sobre representação. Então, tem representante da confecção, do calçado, material de construção, autopeças, enfim, de tudo quanto é tipo de segmento, e funciona para todo mundo. Por quê? Porque a gente fala sobre gestão de empresa de representação. E aí muita gente me pergunta, Rodrigo, mas é muita coisa prática, é muita coisa teórica? Tudo que a gente traz na nossa metodologia, o grande diferencial é que o representante aplica e isso impacta no aumento de faturamento e lucro. Então, tudo que a gente traz para ele... Isso que eu ia te perguntar agora, porque você falou assim, Manu, muita gente confunde, a minha mentoria não é para vender mais. No É, entanto, o que eu entendo com isso não é para vender mais no sentido de, não são técnicas de venda, né? Mas são exatamente. técnicas de gerenciamento do negócio que proporciona um faturamento maior, né? Manu, Proporciona. tem uma frase que eu falo que é o seguinte: o maior desafio de 99% dos representantes para entregar melhores resultados não é falta de venda, é falta de tempo e de planejamento para conseguir absorver todas as oportunidades que estão disponíveis. Porque vender, ele sabe, prospectar, ele sabe, ter um bom resultado de positivação, ele sabe. Por que muitas vezes o representante tem dificuldade de atingir melhores resultados nessas coisas que ele já sabe fazer? Porque a empresa cresceu demais sem gestão e ele não consegue mais fazer a empresa crescer. Ele consegue fazer uma manutenção para a empresa continuar funcionando, com altos e baixos, mas sem muito crescimento. Então, o meu papel é ajudar o representante a se preparar melhor, ter uma visão mais clara sobre o negócio dele, estruturar melhor o negócio dele, e tudo isso, logicamente, tem que impactar no resultado de faturamento e no resultado de lucro. Então, o nosso projeto é um dos poucos que você vê por aí falando sobre lucratividade na representação comercial. Porque de nada adianta o representante ir para a rua, visitar cliente, a gente sabe que a estrada está cada vez mais cara, né, cada vez mais desafiador, o quanto isso impacta no resultado do representante, se ele não tem estratégias para vender mais e lucrar mais. Senão a gente entra naquele desafio que a maioria dos representantes estão passando. Rodrigo, eu estou trabalhando cada vez mais, só que o dinheiro que sobra no final das contas está cada vez menos. Então, como equilibrar isso, né? Como ir para a rua, visitar mais, buscar mais oportunidades e, ao mesmo tempo, fazer com que eu tenha mais lucro no final do mês do meu negócio. Então, são Perfeito. estratégias, metodologias e ferramentas. E outra, além de tudo isso, tem o meu acompanhamento. Todo mundo que entra na mentoria tem acesso diretamente comigo para tirar dúvidas e, enfim, para compartilhar insights com eles também. Então, é isso que faz, né? Porque a gente consiga que os representantes acelerem muito o crescimento da empresa no curto espaço de tempo.
Você falou contou um case que chamou muita atenção sobre o representante que ele falou: "Bom, eu não vou conseguir evoluir aqui, não é minha praia, não sou de tecnologia, não mexo com essas ferramentas, eu sei é vender. Então deixa eu levar minha esposa, meu filho", e às vezes o representante que está nos assistindo, ele não vai levar a esposa, filho, mas às vezes contratar um funcionário, uma pessoa que já é da área administrativa, e ele vai participar ali dessa mentoria. Isso me chamou muita atenção porque já em estudos de psicologia, de programação neurolinguística, muito a gente já ouve que muito mais vale você se aprimorar naquilo que você já sabe do que aquilo que você não sabe. Então é isso que você segue dentro da tua metodologia também. Você consegue identificar muito rápido se esse representante ele tem alguma habilidade para se introduzir nesse mundo novo da tecnologia ou não, se é melhor ele focar no que ele sabe mesmo e ponto, é isso? Também, eu costumo, o que eu falo muito é o seguinte, que o representante, ele não tem que ignorar todo o conhecimento que ele adquiriu para chegar até onde ele chegou, porque isso é uma bagagem, um nível de conhecimento valiosíssimo, né, e que foi fundamental para trazer ele até aqui. Mas ele tem que entender o que está faltando para ele para ir para um próximo nível, né? Então, o nível de resultado do representante sempre vai ser proporcional ao nível de conhecimento dele. Então, o que ele sabe foi suficiente para trazer até aqui. Mas para continuar crescendo cada vez mais, ele precisa ou desenvolver novas habilidades, né, ou trazer pessoas que ajudem ele a fazer aquilo que ele não dá conta de fazer, para fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem, que é vender, quer abrir cliente, quer melhorar o mix de produto, quer se relacionar melhor com os clientes, porque são essas atividades que fazem a empresa crescer. Dar suporte para o cliente, ver faturamento, mandar tabela de preço, digitar pedido, não faz a empresa crescer, faz a empresa funcionar. E aí ele tem que se colocar cada vez mais na posição de fazer as coisas que fazem a empresa crescer. Eu sei que não é fácil, tá, Manu? Eu sei que é bem desafiador para muitos representantes, mas tem muito representante também que entra na mentoria e ele desenvolve novas habilidades. Porque o que eu falo muito nos encontros e nos treinamentos que a gente dá para os representantes, e você deve conhecer isso muito bem, é que a gente tem 3 níveis de conhecimento. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente sabe que não sabe e aquilo que a gente não sabe que não sabe. E é naquilo que a gente não sabe, que a gente não sabe, que existem as grandes oportunidades de crescimento e é que onde entra, na maioria das vezes, a minha mentoria. O representante aprendeu muita coisa sobre representação, ele sabe aquilo que ele aprendeu, ele sabe o que não sabe, eu não sei sobre sistema, eu não sei sobre gestão financeira, mas tem muita coisa que ele não sabe, que a mentoria ajuda ele a implementar. Então, e isso é da rotina do representante, não é nada muito teórico, mas a gente tira ele ali do olho do furacão e ajuda ele a caminhar uma jornada mais organizada, né, mesmo em meio aos desafios que nunca vão parar de existir. Né? Eu costumo dizer que a vida do representante nunca vai ser fácil, nunca foi fácil. Né? Sempre existiram aí, se a gente pegar aí os representantes que estão assistindo a gente, que são mais antigos, quantas crises eles enfrentaram, né? Quantos problemas eles... Né? Então, assim, sempre vai existir os abacaxi para a gente descascar, mas a gente tem que entender o seguinte: o que eu vou fazer para me proteger de tudo isso que não está sob o meu controle, para eu continuar tendo sucesso na representação, né? Então, eu tenho um curso, inclusive a gente vai dar uma imersão dia 13/9, e que a Marca imersão aí é na justamente agenda, pessoal. a imersão representante anticrise, né? A gente ensina estratégias, ferramentas para a gente ter bons resultados mesmo em tempos difíceis. E porque Online, Rodrigo. é online, vai ser no Zoom, porque o mercado não vai ficar mais fácil, ou não vai dar um pause ali, representante, ó, nós vamos dar uma acalmada aqui, agora você arruma essas coisas que para a gente voltar para o ritmo. Não, o mercado é sempre acelerado, a vida do representante é sempre acelerada, ele tem que aprender a ter bons resultados mesmo em tempos difíceis. Né? E é esse processo que a gente já ajuda muito na nossa mentoria. Perfeito. E tem ajudado bastante, como eu disse aqui, eu escuto muitos cases, mas eu gostaria que você contasse um case de sucesso específico de um mentorado seu que saiu do ponto A para o ponto B
e que hoje você consegue usar como uma referência de sucesso da sua metodologia? Manu, eu vou te falar assim, ó, eu, graças a Deus, eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque você conhece muita gente que faz parte da mentoria, inclusive dentro da mentoria tem muitos representantes que são diretores do Core, tem muita gente do Core que faz parte da mentoria, e graças a Deus, né, não é um, nem dois, nem 10, nem 100 representantes que têm cases assim, extremamente positivos. O processo assim, de mudança de resultado dentro da mentoria é um processo que ele realmente existe, né? E a gente tem vários cases de várias áreas diferentes. Eu vou dar um exemplo de um casal. O Cassiano sempre foi representante comercial, e só que ele estava sobrecarregado. A esposa dele é da área da saúde, nunca lidou com representação. E aí os dois estavam tentando, né, colocar ela para trabalhar com ele, mas eles estavam batendo a cabeça direto. Por quê? Porque o Cassiano ele é muito bom na rua. Ele não tinha tempo para treinar a esposa dele queria ajudar e eles viviam num pé de guerra que não conseguia fazer nada. Aí eles entraram na mentoria. Hoje, a Anne, ela domina o escritório de representação, é ela que manda o que o Uau! Cassiano vai fazer, que não vai fazer, e o Cassiano hoje me fala, Rodrigo, graças a Deus, hoje eu só faço aquilo que eu mais gosto de fazer. Eu só fico na rua fazendo a empresa crescer, e a Anne hoje tomou conta do escritório. Então, a Anne é a pessoa que faz a empresa funcionar, deu tempo para o Cassiano ficar na rua para fazer a empresa crescer, e ela está estruturando todo o time de suporte, da carteira de cliente. E hoje ela, assim, mudou completamente a vida deles, né? Que eles ficaram com uma vida mais tranquila, o Cassiano fazendo o que ele... A Anne ganhou um ânimo de vida, assim, enorme, porque hoje ela se sente participante, né, dessa empresa de representação, que antes era só o marido que tocava, e foi um resultado incrível. Tem outro representante também, que ele era gestor também, saiu da gestão, se tornou representante comercial, e assim que ele se tornou representante, passou 6 meses, ele entrou na mentoria. Ele entendeu que já queria começar do jeito certo desde o início. E ele saiu de 0 a 100 mil reais de comissão em 14 meses. Então, em 14 meses, ele já estava ali batendo 100 mil reais de comissão, aplicando tudo aquilo que ele aprendeu na mentoria. E fora isso, tem vários outros, né? Reconhecimento pelas indústrias, representante que se destacou e foi chamado para ir para o palco, explicar o que ele estava fazendo para ter esses resultados. Então, a mentoria é um projeto que realmente traz, na prática, resultados extremamente tangíveis. Que não é só aquele projeto que você vai entrar, você vai ver, mas você não consegue aplicar para ter bons resultados, sabe? E graças a Deus, assim, eu sou muito feliz de poder transbordar aí na vida dos representantes essa mudança, né, e essa visão para os resultados acontecerem, e realmente acontece com bastante frequência. Perfeito. E você disse sobre esse encontro que vocês terão, fala o título novamente? É imersão representante anticrise. Vai ser dia... Anticrise, anticrise, vai Isso. ser dia Peraí que eu estou confundindo com a imersão que foi a primeira edição. Deixa eu ver aqui. Vai ser dia 13 de setembro, às 9 tá horas da manhã. chegando. Essa é a Como que faz segunda para edição. participar? Essa é a segunda edição. A primeira edição, que aconteceu um mês retrasado, foi o maior treinamento online no Brasil para representantes. Foram mais de 500 representantes que participaram, foi um sucesso. E essa segunda edição é dia 13/9. Para participar, Manu, eu vou te mandar um link, até se você quiser colocar na descrição aqui, né, Vou pode ir por colocar. esse link, ou vai lá no meu Instagram e vai ter algum link ali, alguma coisa falando para participar da imersão. Perfeito. Bom, esse programa ele vai ao ar antes da imersão, então a gente vai colocar no link também nos comentários, na descrição do vídeo, né, no YouTube, para que todos vocês, representantes comerciais, participem, se abram para essas novas oportunidades. Como o Rodrigo disse, é aquilo que você não sabe que não sabe. E não é que você seja ignorante no assunto, é como o Rodrigo disse, falta tempo para o representante. Você está na correria, você tem o seu foco, você tem sua meta, você tem o objetivo final, o seu propósito final, que é trazer mais vendas, que é abrir um novo cliente, que é pegar uma pasta muito boa. E com isso, você acaba fechando aqui, né, os filtros, fechando os olhos
para outras coisas que existem e que pode sim te ajudar a alavancar ainda mais o seu resultado. Então, participe dessa imersão anticrise para o representante. E falando em crise, Rodrigo, você sabe que o representante comercial ele tem um grande medo, né? Que é a tecnologia, que é a inteligência artificial tirar o lugar dele. Eu queria saber de você, a sua opinião sobre isso e como você enxerga o futuro da representação comercial. Então, eu acho que o futuro já é o presente há muito tempo, né? Então, assim, a tecnologia já entrou, as ferramentas já entraram, e eu vejo que a tecnologia, ao mesmo tempo que ela é um grande potencializador do trabalho do representante, porque ele consegue ampliar muito, né, coisas que há muitos anos atrás a gente não conseguia, ele também vai ameaçar, né, aqueles representantes que estão fazendo mais do mesmo. Então, quando me perguntam, Rodrigo, qual é o futuro da representação? É algo que a gente já está vendo há muito tempo, né? Representantes que estão parados no tempo, que estão só fazendo feijão com arroz, não estão inovando, estão sendo substituídos. Mas é pela tecnologia? Não. É por outro representante que está com uma visão mais nova, e isso não estou falando de idade. Tem muito representante antigo que despertou para isso, que está buscando tecnologia e está ganhando espaço cada vez mais. Então, isso não é sobre idade nem tempo de estrada. É sobre a Com certeza. capacidade, igual eu falei agora há pouco, do representante entender da pressão do mercado, da pressão dos representados e buscar inovação para a empresa. Então, eu acho que a tecnologia ela é fantástica, né? Ela potencializa muito, ela amplifica muito a possibilidade do representante de ter bons resultados, mas quando ele começa a bater de frente, quando ele acha que, por exemplo, tem muita empresa que está adotando CRM, indústria. Tinha muita indústria que não tinha CRM. Aí pede para o representante usar o CRM. Tem muita gente que acha que a indústria está fazendo isso para roubar o papel do representante. Mas assim como todo o mercado está buscando inovação, a indústria também está buscando inovação através do CRM. Né? E o representante que bater de frente com isso, daqui a pouco a empresa entende, ó, esse representante está ultrapassado. Tem essa É visão. isso. Tem muito representante que me fala, cara, eu preencho CRM, eu faço tudo certinho. As indústrias, né, valorizam muito o representante que faz isso. E isso é bom, porque eles muitas vezes têm informação que ajuda a gente a ter melhores resultados no campo. Só que tem gente ainda que tem essa desconfiança que tudo que a indústria faz de tecnologia é para roubar o papel do representante. Não é. É para potencializar. Sabe Vai que roubar. eu estava entrevistando aqui o Vitor, que é um amigo em comum nosso, né, das suas vendas, e o Vitor falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre isso que a indústria hoje ela fornece, né, o sistema que ela quer que use, enfim, e que o representante, o que falta para ele? Ele também ter o dele, O dele, sem dúvida. né? E É, daí a gente sempre indica suas vendas, porque é o que eu vejo na prática o resultado para o representante comercial. Então, se você, representante comercial, está incomodado com o CRM da sua representada, faça muito bem feito, porque eles estão corretos. Precisa ter uma gestão ali de dados de clientes, e de visitas e de relatórios, mas também tenha o seu. E aí eu recomendo suas vendas sempre. Continue, Rodrigo. inclusive sobre isso, né? Eu sou um grande admirador do Vitor como pessoa e do sistema Suas Vendas. Então, eu já passei por quase todos os sistemas, né? E hoje, 90% dos representantes que fazem a minha mentoria utilizam os Suas Vendas. Por quê? Porque dentro de uma só plataforma, você tem todas as ferramentas básicas e mais avançadas que o representante precisa. Então, tem gestão financeira, gestão da carteira de clientes, gestão de representadas, digitação de pedido, plataforma B2B, funil de vendas, é, a parte de comissionamento, a parte de gestão dos prepostos. Então, em um só lugar, você tem do mais básico ao mais avançado que o escritório de representação precisa. Perfeito. E boa E tem parte a dos Silvia representantes, agora. e tem a Silvia, que é a IA, que auxilia o representante comercial. E aí você tocou num ponto que a gente tem que pensar o seguinte: o representante comercial, ele é uma empresa de prestação de serviço. Então, ele tem o sistema das representadas. Então, ele representa lá 5 representadas, ele tem 5 sistemas diferentes. Só que, independente disso, ele tem que ter o sistema da representada dele. Porque a empresa dele é uma empresa de representação.
E como que eu vou ter uma avaliação de todos os meus negócios em um só lugar, sendo que cada sistema é de um jeito, um relatório de um jeito? A gente tem que puxar um Perfeito. monte de planilha, construir um Frankenstein, né? E muitas vezes a gente não consegue ter as respostas que a gente precisa. Então, sistema de CRM, funil de vendas e o sistema do representante não é retrabalho e nem luxo. É o básico para quem quer ter uma melhor Obrigação. gestão, é uma obrigação para quem quer, principalmente falando aí de avanço de tecnologia e da exigência do mercado, né? Tanto dos clientes como das representadas, de um representante mais atualizado e que depende menos das representadas. Porque assim, Manu, o que eu falo muito é porque eu tenho uma consultoria que eu ajudo as empresas a fazer uma melhor gestão dos representantes. A gente atende grandes empresas no Brasil nesse formato. E as indústrias, elas acham um absurdo, grande parte das indústrias, ter que cobrar do representante indicadores que são indicadores importantes para ele também. Então, faturamento, positivação da carteira de cliente, abertura de novos clientes, ticket médio, mix de produto. O representante, né, que tem uma visão mais inovadora e que entende que o mercado mudou, não espera a representada cobrar isso dele, porque ele sabe que atingir esses indicadores já é importante para o próprio negócio dele. E quem faz Perfeito. isso é reconhecido pelas representadas. Quem tem mais controle sobre o negócio do cliente é mais reconhecido pelo cliente também. Então, em um só lugar, a gente consegue ser melhor visto pelas representadas, e não só por ser melhor visto, porque a gente consegue impactar melhor os resultados da nossa empresa, e a gente consegue ajudar cada vez mais os nossos clientes também a terem melhores resultados. Então, ter o próprio sistema é importantíssimo, né? Sei lá, de 2025 para frente, realmente quem não tiver vai estar muito para trás aí de representantes que estão bem estruturados. Rodrigo, eu preciso que você deixe aqui os seus contatos, sua rede social, onde que as pessoas te acham, te encontram para começar esse processo de mentoria com você e sair daqui para cá e alcançar esse sucesso que muitos representantes têm conquistado. Eu acho assim, mano, acho que a primeira coisa que tem que fazer é me seguir no Instagram, é @Rodrigo Prada, exatamente o meu nome, e se familiarizar com o que eu falo, né, se familiarizar com o meu conteúdo, porque aqui a gente não tem o foco aqui não é empurrar uma mentoria goela abaixo no representante, não é ficar forçando venda. É o representante entender que o que eu falo faz sentido para ele. E aí como é que funciona, né, para o representante participar de uma mentoria? Não é só comprar. Tem um processo que a gente conversa com o representante. Então, Rodrigo, eu gostei do seu conteúdo e eu quero fazer parte da sua mentoria. Aí primeiro ele responde uma aplicação, essa aplicação cai no meu CRM, do meu CRM, a minha SDR chama esse representante para conversar, faz uma rápida pergunta de qualificação e marca uma reunião desse representante comigo. Então, antes de entrar na mentoria, ele passa por esse processo, vai ter Legal. uma reunião comigo ou com algum consultor da minha empresa, e a gente vai entender o momento dele e vai entender se faz sentido ou não a mentoria para ele. Já tem vários representantes que entram e a gente vê que não faz sentido. Ó, o que você está querendo? Ah, Rodrigo, eu quero aprender técnicas de venda, de olha, não é esse o projeto, você está Não é gastando isso. dinheiro no Uhum. projeto errado. E aí, quando a gente entende que faz sentido, a gente apresenta qual é a melhor solução que a gente tem para esse representante. Então, o processo é esse. Então, quem quer conhecer um pouco mais, primeiro eu falo, consome meu conteúdo, vê se faz sentido. Fez sentido, @Rodrigo Prado. responde ali a aplicação, vai cair ali no fluxo do meu time e a gente vai bater um papo para entender se faz sentido ou não para vocês. Mas, com certeza, vai ser um prazer estar aí ajudando vocês a crescer cada vez mais e ter cada vez melhores resultados, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis, tempos de crise, dia 13/9, participem dessa imersão fantástica e com certeza vai ser aí um potencializador, né? Vamos dizer assim, para dizer: poxa, eu quero estar nessa mentoria com o Rodrigo Prado e fazer a minha representação crescer também. Rodrigo, muito obrigada pela tua presença aqui. Sei que sempre é corrido, né? Você tem muitos afazeres, então você dá um pouquinho desse tempo pra gente é precioso, tá? Obrigada mesmo por todo o carinho sempre dos nossos encontros, das nossas tratativas. E vamos falando porque eu quero você mais vezes por aqui. Bora, Manu, obrigado pelo tempo, tá? Gratidão mesmo por essa oportunidade. Parabéns aí pelo podcast. Tenho visto vários episódios seus, sempre trazendo, né, uma ferramenta, um especialista,
sempre focado. Então, a gente está tudo em prol, né? Em ajudar cada vez mais os representantes a terem melhores resultados. Eles precisam disso, né? E eu fico muito feliz de ter essas forças aí que, de certa forma, acabam se unindo, né, e ajudando esses representantes a terem melhores resultados. Gratidão pelo seu tempo e obrigado pela oportunidade aqui. Eu que te agradeço muito, estamos juntos sempre, tá? Até mais, obrigado. Até mais. Nós vamos ficando por aqui depois desse conteúdo maravilhoso com o especialista, mentor dos representantes comerciais, Rodrigo Prado. E eu espero por você na próxima quinta-feira. Mas fica aí e dá uma olhadinha no recado dos nossos patrocinadores. Quem faz esse podcast e videocast acontecer. Tem descontos importantes para você aproveitar. Dá uma olhada. Suas vendas, o aplicativo que todo representante comercial precisa ter na palma da mão. Ele gerencia os seus contatos, otimiza os seus resultados. E, gente, agora tem a IA. A Silvia é uma agente que vai te ajudar muito. É como se fosse uma secretária, onde pelo WhatsApp você consegue solicitar relatórios, planilhas, como foram as últimas vendas com aquele cliente, o que ele comprou, qual é a data da nova visita. Tudo isso de uma forma rápida e prática demais. Quer saber como usar as suas vendas? É simples. Entra lá, suasvendas.com. Você vai baixar o app gratuitamente e utilizar por 30 dias. E depois de ter a certeza de realmente ficar com algum plano, você vai comprar o seu plano com 30% de desconto. É uma parceria exclusiva Suas Vendas Representação. Utilize o cupom ACção e obtenha o seu desconto também. Também um agradecimento especial à Foods, a gigantesca em pães congelados, que é um parceiro estratégico para a tua distribuidora, porque vai aumentar muito as vendas do teu representante comercial. São produtos de extrema qualidade, de alta penetração de mercado. E, gente, olha só como eles são parceiros, tá? Se você tem uma mercearia, um hortifruti e você quer montar a tua própria padaria lá dentro, tem como. Ah, Manu, mas eu vou gastar muito. Não vai, não. A Foods, ela entra com todo o comodato, né? Aquele maquinário, todas as ferramentas que você precisa para você montar a sua padaria e depois você somente tem que comprar os produtos da Foods. Uma parceria estratégica, já que o produto dele, gente, é sem igual. É uma delícia. Todos os produtos, toda a linha. Então, entre em contato com Foods e saiba como fazer essa parceria muito boa para o seu negócio. Também quero agradecer a Representa Mais. Representa Mais é uma consultoria especializada para você, indústria, que precisa montar a melhor força de vendas que você já teve na sua vida. Quer representantes comerciais estratégicos, qualificados, com carteira de cliente direcionada para a região que você precisa atingir? Tem que ser com a consultoria do Representa Mais. E só para você que viu aqui no Representação, tem 20% de desconto na consultoria. Entre em contato e saiba mais e realmente leve o seu negócio para outro nível.